Olá, queridos alunos, bom dia! Como prometido, uma aula de exercícios. Pode pegar sua tabela periódica, sua calculadora, lápis, papel, porque hoje nós vamos fazer muitas contas de estequiometria. Preparados? Bom, eu vou rever bastante da estequiometria básica, mas vou misturar um pouquinho com reagente em excesso, reagente limitante, pureza do reagente, rendimento da reação, que foram os últimos assuntos que a gente viu, mas eu vou pegar mesmo pesado em exercícios de estequiometria básica, só que todos têm um detalhezinho para alegrar. Preparados? Um frasco que contém 1 litro de água oxigenada, H2O2, aquoso, na concentração de 1 mol por litro, foi armazenado durante 1 ano. Após esse período, verificou-se que 50% dessa água oxigenada se tinha decomposto, como mostrado na equação. Eu nem vou ler o resto. Vou te perguntar: a equação está balanceada? Ótimo. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que a massa de oxigênio produzida neste processo é. Então, claramente um exercício de estequiometria, onde ele fala sobre a água oxigenada, mas ele pergunta sobre o oxigênio. E a proporção fundamental em cálculo estequiométrico, 2 mols de água oxigenada para 1 mol de O2. O2 eu estou vendo ali que ele pediu a massa de oxigênio. Mas qual a quantidade de água oxigenada que eu ainda não sei? Vou reler para ver se eu descubro qual é essa quantidade. Ele diz que tinha 1 litro de água oxigenada na concentração de 1 mol por litro. Se tinha 1 litro na concentração de 1 mol por litro, qual era a quantidade que tinha dentro dessa garrafa? 1 mol, certo? E foi armazenado durante 1 ano. Após esse período, verificou-se que 50% dessa água oxigenada se tinha decomposto. Então, vamos lá. Eu tinha 1 mol em 1 litro. 50% decompôs. Então, decompôs meio mol. Esta é a quantidade de água oxigenada que decompôs para formar O2. Então, agora eu já posso fazer os cálculos. Então, para a água oxigenada, eu vou continuar trabalhando com o número de mols, visto que o meu dado está em mol, mas para o oxigênio, eu vou trabalhar com massa, porque ele me pede a massa de oxigênio. E aí ficou fácil fazer a conta. Difícil foi descobrir qual era a quantidade inicial de água oxigenada para a gente poder fazer o cálculo estequiométrico. Então, resposta letra A. Número 2. Uma determinada amostra contendo alumínio foi tratada por 75 ml de uma solução 0,05 mol por litro de ácido sulfúrico, produzindo a seguinte reação não balanceada. Eu nem continuo lendo. Eu vou já balancear essa equação. Eu não quero esquecer de balancear a equação, chegar lá na frente e ver que todo o meu trabalho estava errado porque eu esqueci de balancear a equação. Tá certo? Por favor, muita atenção nisso. Cálculo estequiométrico só se faz com equação química balanceada. Essa aí era bem simples, ele já tinha dado até a equação, foi só colocar ali um 3 na frente do ácido sulfúrico e do H2 e ajustar o alumínio, tá certo? Agora eu vou continuar para ver o cálculo estequiométrico. Sabendo-se que um dos produtos é gasoso, gente, qual produto que é gasoso ali? Se você não sabe qual produto que é gasoso, eu vou me embora. O hidrogênio, o gás hidrogênio. Aí ele pede qual o volume em litros do gás obtido. Qual o volume de H2? Nas CNTP, joia, 22,7 litros por mol. E a massa, ele quer a massa também do alumínio. Então, são duas perguntas. O volume do hidrogênio e a massa do alumínio que reagiu. Então, percebam, ele dá todas as informações,
sobre o ácido sulfúrico e pede o volume de hidrogênio e a massa de alumínio. Então, uma informação, duas perguntas, certo? Para o alumínio, nós vamos trabalhar com massa. Para o hidrogênio, vamos trabalhar com volume na CNTP. E para o ácido sulfúrico? Qual é a informação que ele deu? Ele deu 75 mililitros de uma solução 0,05 mol por litro. Então, antes de fazer o cálculo estequiométrico, eu vou me certificar de que quantidade de matéria é essa. O ácido sulfúrico, está escrito lá no rótulo da garrafa, está numa concentração de 0,05 mol para cada litro. Mas só tem 75 mililitros. Então, na verdade, só tem 0,00375 mol de ácido sulfúrico. É com esse valor, então, que nós vamos trabalhar. Então, para o alumínio, passando para a massa, aqui, não esquece de multiplicar por 2, coeficiente estequiométrico. Para o ácido sulfúrico, permaneça trabalhando com mol, então é só repetir. E para o hidrogênio, vamos trabalhar com volume medido na CNTP. Nós sabemos cada mol 22,7 litros. Tranquilo? Então, para cada substância, eu fiz a transformação das unidades para aquela que era adequada ao exercício, desde que eu não me perca da proporção 2 mols de alumínio, 3 mols de ácido sulfúrico, 3 mols de hidrogênio. Agora é só fazer o cálculo. Você já sabe. Na hora do cálculo, eu só faço entre duas substâncias. Então, por exemplo, para o hidrogênio, eu vou ignorar toda a coluna do alumínio e vou fazer a regra de 3 entre o ácido sulfúrico e o gás hidrogênio. Para o cálculo do alumínio, eu ignoro a coluna do hidrogênio. Faço o cálculo estequiométrico, regra de 3 entre a massa do alumínio e o número de mols de ácido sulfúrico, tá certo? Então, são duas regras de 3, eu só montei tudo junto, mas na hora do cálculo não, beleza? Então, a resposta é a letra C. Próximo. Aquecendo-se juntos X kg de óxido de estanho, SnO2, 0,48 kg de grafite sólido, em atmosfera inerte, são produzidos 3,6 kg de estanho sólido, Z metros cúbicos de monóxido de carbono, CO, e W metros cúbicos de dióxido de carbono, CO2 gasoso. Qual das opções a seguir apresenta os valores corretos de X, Z e W? Ele não deu a equação química balanceada. É você que tem que fazer. Eu vou reler, então, todo o texto enquanto você monta a equação. Depois a gente compara como é que ficou a sua e a minha, tá bom? Aquecendo juntos X kg de óxido de estanho, SnO2, e 0,48 kg de grafite sólido. Grafite é carbono, tá? Basta escrever a letra C do carbono. Em atmosfera inerte, são produzidos, setinha, 3,6 kg de estanho sólido, estanho, SN, Z metros cúbicos de monóxido de carbono, CO, e W metros cúbicos de dióxido de carbono, CO2. Veja se a sua equação balanceada, já balanceou? Ficou igual a minha. Se ficou, ótimo, você está tinindo. Se não, treina mais um pouquinho, que chega lá rapidinho, tá bom? Muito bem. Ele quer os valores de X, Z e W. Nossa, ele quer 3 valores. Um referente ao óxido de estanho, outro referente ao monóxido de carbono e outro referente ao CO2. Eu tenho 3 incógnitas. E qual a informação do texto? Só o grafite. 0,48 kg de grafite. Então, veja, ele pergunta sobre o óxido de estanho 2, né, SnO2, ele pergunta sobre o monóxido de carbono, pergunta sobre o dióxido de carbono e a única informação
é o grafite. Isso não é mais problema para a gente já sabe como resolve isso. Monta as regras de 3, todas em referência ao grafite. O único ponto que você não pode dar bobeira é no balanceamento, porque é dali que nós tiramos as proporções. 3 mol de óxido de estanho 4 mols de carbono, grafite, 2 mols de CO, 2 mols de CO2. Esta quantidade estequiométrica é que vai guiar os nossos cálculos, certo? Bom, então vamos trabalhar? Óxido de estanho é para trabalhar com massa, certo? X quilograma. Já CO e CO2 é para trabalhar em volume em metro cúbico. Então, muito cuidado, muita atenção. Então, para o óxido de estanho, eu passei de mol para massa. Esse 151 aí, você sabe, é a soma das massas atômicas, um estanho, 2 oxigênios. Para o carbono, eu passei para massa também, porque ele me deu a informação em massa. E para CO e CO2, eu passei para volume. E aqui eu te dou 2 opções. Está medido na CNTP. Então, eu sei que cada mol, 22,7 litros. Mas ele pede o volume em metro cúbico. Então, eu te dou 2 opções. Para o CO, eu coloquei 22,7 litros para cada mol. Mas para o CO2, eu fiz a conversão. Em vez de 22,7 litros, eu vou escrever 0,0227 metros cúbicos. São ou não são iguais quantidades? São, não são? Litro é igual a decímetro cúbico. Para passar para metro cúbico, eu divido por 1000, certo? Lembra que quando a unidade está ao cubo, o múltiplo é de 1000 em 1000? Muito bom aquela nossa aula, né? Bom, aí você pode escolher, você pode trabalhar com qualquer uma das duas. Te dei as 2 opções, aquela que você lembrar na hora, você faz, tá certo? Vai dar o mesmo resultado, juro para você. Bom, calculando... eu tive o cuidado de manter aqui em grama. Passei de quilograma para grama. Por quê? Porque aqui eu tenho litro, metro cúbico e não ia ser um múltiplo de 1000. Por isso aqui também está em grama, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou separar bem para não me confundir na hora de fazer o cálculo estequiométrico. Então, para o óxido de estanho, eu vou ignorar as 2 últimas colunas e vou fazer o cálculo em relação ao carbono grafite. Para o CO, eu ignoro as colunas das extremidades e faço o cálculo em relação ao carbono grafite. E para o CO2 também. Mas veja, como aqui tem 2 mols, aqui também tem 2 mols, e esses 2 gases estão nas mesmas condições de temperatura e pressão, vai dar o mesmo volume. Lembra que número de mols é proporcional ao volume se os gases estão nas mesmas condições de temperatura e pressão? Então, por exemplo, eu já sei que esta resposta aqui está errada, esta resposta aqui está errada, porque tem que dar o mesmo volume, tem o mesmo número de mols, estão nas mesmas condições de temperatura e pressão, tem que dar o mesmo volume, certo? Então, eu já tinha eliminado aquelas 2 ali. Mas vamos aos cálculos. Então, para o estanho, deu 4.530 gramas, ou 4,5 quilogramas, como ele pediu em quilograma. Para o CO, que eu fiz usando volume em litro, tive que depois fazer a conversão para metro cúbico, 0,45 metros cúbicos. E quando eu usei já a unidade em metro cúbico, já sai a resposta em metro cúbico, também 0,45. A resposta é a letra D, tá certo? Podemos continuar? O tanque externo do ônibus espacial Discovery carrega separados um tanque de hidrogênio com 1,2 vezes 10 a 6 litros de hidrogênio líquido a menos 253 graus Celsius
e um outro tanque de oxigênio com 0,55 vezes 10 a 6 litros de oxigênio líquido a menos 183 graus Celsius. Vê que eles não estão na mesma temperatura? Fica de olho nisso. Nessas temperaturas, a densidade do hidrogênio é 34 mol por litro, equivalente a 0,068 grama por mililitro. E a do oxigênio é 37 mol por litro, equivalente a 1,18 gramas por mililitro. Considerando o uso que será feito desses dois líquidos, suas quantidades em mol no tanque são tais que há. Aí as opções são excesso de hidrogênio, quantidades estequiométricas ou excesso de oxigênio. Eu vou te perguntar primeiro de tudo, considerando o uso que será feito desses dois líquidos, qual é o uso que se faz de hidrogênio e oxigênio no ônibus espacial Discovery? Você sabe? Você sabe que essa reação libera uma enorme quantidade de energia? Que essa reação é o combustível da espaçonave? Pois é, então se não soubesse esse detalhe, já tinha ficado pelo meio do caminho, né? É essa reação, tá? É o uso que será feito desses dois líquidos. Eles são os combustíveis, mas eles são os combustíveis porque ele reage, forma água e libera uma grande quantidade de energia. Ele está pedindo as suas quantidades em mols no tanque. Então, ele quer saber quantos mols tem de hidrogênio aqui e quantos mols de oxigênio tem no tanque aqui. Simples assim, tá certo? Então, a proporção ali é de 2 para 1. Por que eu estou de olho nessa proporção? Porque eu preciso saber quem está em excesso. Olha lá as respostas. Excesso de hidrogênio, porções estequiométricas ou excesso de oxigênio. Então, mais do que calcular as quantidades, o que ele quer é que a gente compare as quantidades, certo? Então, vamos calcular as quantidades. Você sabe fazer isso. Mas veja, eu não posso usar o conceito de lei volumétrica que eu falei com vocês lá em cima. Por quê? Porque não estão nas mesmas condições de temperatura e pressão. Então, eu vou ter que fazer o cálculo separadamente. Um cálculo para o hidrogênio e outro cálculo para o oxigênio. Tá certo? Se eu tivesse na mesma temperatura, bastava calcular, por exemplo, o volume, a quantidade de mols de hidrogênio, e metade era do oxigênio, certo? Era proporcional, mas não estão. Então, nem pense em usar leis volumétricas. Vamos fazer o cálculo para cada um. Como é que eu calculo quantos mols tem de hidrogênio se eu sei o volume do hidrogênio? Pela densidade. Veja, o que está escrito ali? 34 mols por litro, certo? Tem 1 litro, tem 34 mols. Ah, mas não tem 1 litro, tem muito mais. Tem 1,2 vezes 10 a 6 litros, certo? Então, tem muito mais, tem 40,8 vezes 10 a 6 mols de hidrogênio, ok? Vamos fazer o mesmo cálculo agora para o oxigênio. O que está escrito ali no problema? 37 mols por litro. Tem 1 litro? Tem 37 mols. Mas não tem 31 litro, tem muito mais, tem 0,55 vezes 10 a 6 litros. Então, tem muito mais mol também. Tem 20,4 vezes 10 a 6 mol por litro. Eu não vou continuar. Eu vou parar, porque eu já sei a resposta. A proporção não é de 2 mols de hidrogênio para 1 mol de oxigênio? Olha as quantidades que a gente tem de hidrogênio e de oxigênio. Não é o dobro? Não tem o dobro de hidrogênio em relação ao oxigênio? Então, o que a gente tem na verdade? Porção estequiométrica entre os dois reagentes, tá certo? Então, um exercício que parecia dificílimo e não é. É só você saber o que é densidade e o que é mol e lembrar quando pode e quando não pode usar lei volumétrica, ok?
Ó, esse exercício não tem a equação. Você que vai ter que montar. Então, enquanto eu estiver lendo o exercício, você já vai montando a equação, tá bom? A mistura de hidrazina, N2H4, peróxido de hidrogênio, H2O2, e cobre mais 2 catalisador. Quando a substância é um catalisador, ele não entra na equação química, porque catalisador é aquela substância que não é consumida na reação, ela só ajuda a reação a acontecer mais rápido, certo? Então, não coloca, só coloca a hidrazina e a água oxigenada. Essa mistura é usada na propulsão de foguetes. A reação é altamente exotérmica, por isso que é bom combustível. Apresenta aumento significativo de volume. E os produtos são, escuta, N2 gasoso e H2O gasosa. Montou a equação? Já balanceou? Considerando que a reação ocorra a 427 graus Celsius e 2 atm, nada de CNTP, né? E que as densidades da hidrazina e do peróxido sejam 1,01 e 1,46 grama por mililitro, respectivamente, pede-se, letra A, equação balanceada para a transformação química. Não precisava nem pedir, a gente ia fazer de qualquer jeito. Você já fez? Eu já fiz. Compara com a minha, porque a minha está certa. Na letra B, ele pede a variação de volume do processo. Vocês lembram que ele falou lá em cima que apresenta um aumento significativo de volume? Ou seja, quando eu tenho a hidrazina e a água oxigenada, eu tenho um volume. Quando a reação acontece que forma nitrogênio e água, o volume aumenta muito, aumento significativo de volume. E você reparou na temperatura e na pressão? Está tudo gasoso, né? Tanto a hidrazina, água oxigenada, nitrogênio e vapor d'água, tudo no estado gasoso. Então, nós vamos calcular qual é a variação de volume do processo quando são misturados, ó, variação do volume, né? Volume dos produtos, que é muito maior, diminuído do volume dos reagentes, que é bem menor. Mas olha a letra B. Ele quer a variação do volume do processo quando são misturados 16 gramas da hidrazina com 34 gramas do peróxido. Isso não te lembra nada, não? Quando ele dá a informação de 2 reagentes, o que a gente pensa logo? Alguém está em excesso, não é assim? Então, foi isso exatamente isso que eu pensei. E eu não vou prosseguir sem tirar essa dúvida. Eu vou fazer aquele método de sempre. Eu vou calcular quantos mols tem, verificar a proporção para saber quem é o reagente limitante, porque só com reagente limitante que a gente faz cálculo, não é isso? Muito bem. Então, eu peguei os 16 gramas da hidrazina e dividi pela massa molar da hidrazina, que dá 32. Pode somar aí. 2 nitrogênios mais 4 oxigênios, 32. Deu meio mol de hidrazina. Para a água oxigenada, fiz a mesma coisa, 34 gramas do exercício, dividido pela massa molar da água oxigenada. Pode somar aí 2 hidrogênios com 2 oxigênios, dá 34, deu 1 mol. Perfeito? Você viu a proporção ali? É de 1 mol de hidrazina para cada 2 mols de água oxigenada? Então, quer dizer que quando eu tenho meio mol de hidrazina, eu preciso de 1 mol de água oxigenada? Então, quer dizer que quando eu tenho 1 mol de água oxigenada, eu preciso de meio mol de hidrazina? Pois é, me dei mal dessa vez. As quantidades estão estequiométricas. Certinho, não tem ninguém em excesso, não tem ninguém limitante, tá? Isso é bom, porque a gente sabe que agora é só fazer o cálculo de qualquer número que dá certo, tá bom? Mas ele quer a variação dos volumes, então nós vamos ter que calcular o volume primeiro dos reagentes, depois nós vamos calcular o volume dos produtos, para, no final, fazer a subtração, que corresponde à variação de volume. Preparados? Você sabe calcular o volume da hidrazina? Se eu te digo que eu tenho 16 gramas de hidrazina
que a densidade da hidrazina é 1,01 grama por mililitro. Agora ficou fácil, né? Tudo bem. Então, a proporção, então, é reagentes, meio mol de hidrazina e 1 mol de água oxigenada. Produtos, meio mol de nitrogênio e 2 mols de H2O. Concorda comigo? Não tem reagente ilimitante, não tem reagente em excesso. Então, essas são as proporções desta reação, ok? Sabe de onde saiu aquele meio mol de hidrazina, não sabe? Sabe de onde saiu aquele 1 mol de água oxigenada, não sabe? Dos nossos cálculos que a gente acabou de fazer. E esse meio mol de nitrogênio, porque é 1 para 1 com a hidrazina. E esse 2 mols de água, porque é 1 para 4 com a hidrazina, tá bom? Fiz só a proporção. Muito bem, agora sim, volume da hidrazina. A densidade não é 1,01 grama para cada mililitro? Tem 16 gramas, então vai ter 15,84 mililitros. Veja, esse volume corresponde a esse número de mols, tá bom? Certo? 16 gramas não é meio mol? 16 gramas não é 15,84 mililitros? Então, 15,84 mililitros é meio mol. Agora, para a água oxigenada, a densidade é 1,46 gramas para cada mililitro. Tem 34 gramas, então vai ter 23,29 mililitros. Mesma coisa, 34 gramas não corresponde a 1 mol? 34 gramas não corresponde a 23,29 mililitros? Então, esse valor corresponde a esse aqui, tá certo? Eu vou apagar porque vai me atrapalhar aqui. Muito bem. Agora, vamos calcular o volume dos produtos. Ele deu alguma informação sobre os produtos? Deu densidade? Não. O que ele deu? Ele deu que a reação acontece a 427 graus Celsius e 2 atm. Então, existe uma forma de se calcular volume de gases na determinada temperatura e pressão. Você se lembra? Equação de estado, PV igual a nRT. E como são gases, eu vou somar todos os mols. Eu podia fazer separado, podia, mas eles não estão nas mesmas condições de temperatura e pressão, então eu somei. Eu tenho, cadê? Eu tenho 2,5 mol de gases nos produtos, certo? Então, eu vou usar a fórmula, passei o P para cá dividindo, do outro lado, passei o P para cá dividindo, e calculei o volume. O volume vai ser 2,5 mol vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura. Temperatura, você tem que somar 273, lembra disso? Para chegar com a temperatura em Kelvin, e dividir por 2, que é a pressão, 2 atm, deu 71,75. Olha a diferença! Ele tinha razão, houve um aumento significativo de volume, não foi? Então, agora vamos fazer a conta. Esta conta aqui, que foi o que ele me pediu na letra B. A variação de volume. Gente, passou de 0,039 litros para 71,75 litros. É uma explosão. Sério. Quase, né? O volume inicial quase não existe, praticamente. Esse exercício era bonito. Eu fiz questão de trazer, porque ele tinha que juntar todos os conhecimentos desse que a gente já reviu até agora. Muito bom, né? Um fácil agora para a gente acalmar. Em setembro de 1998, cerca de 10 mil toneladas de ácido sulfúrico foram derramadas pelo navio Bahamas no litoral do Rio Grande do Sul. Para minimizar o impacto ambiental de um desastre desse tipo, é preciso neutralizar a acidez resultante. Por isso, pode-se, por exemplo,
lançar calcário, um minério rico em carbonato de cálcio, CaCO3, na região atingida pelo ácido. A equação química que representa a neutralização do ácido sulfúrico por carbonato de cálcio é: está balanceada? Eu só penso nisso, né? Verdade. Está balanceada, né? Então, vou continuar. Pode-se avaliar o esforço de mobilização que deveria ser empreendido para enfrentar tal situação, estimando a quantidade de caminhões necessária para carregar o material neutralizante. Para transportar certo calcário, que tem 80% de carbonato de cálcio, o número de caminhões, cada um com carga de 30 toneladas, seria próximo dele. Ele quer saber quantos caminhões ele precisa para carregar todo o calcário que vai neutralizar o ácido sulfúrico. Cada caminhão consegue carregar 30 toneladas. Gente, você viu claramente o cálculo estequiométrico? Ele dá a quantidade de ácido sulfúrico e pergunta a quantidade de carbonato de cálcio. Ele fala, mas o que ele quer é isso, não é? Então, vamos. Ácido sulfúrico está em massa, toneladas, 10.000 toneladas. E carbonato de cálcio? Também, né? Toneladas, 30 toneladas cada caminhão. Então, vamos trabalhar com massa, simples assim, tá? Então, para o ácido sulfúrico, 1 mol, 98 gramas. Para o carbonato de cálcio, 1 mol, 100 gramas. Essa proporção de 1 para 1, lembra que a gente tira daqui, né? Da equação estequiométrica aqui. Está em tonelada, então, 10.000 toneladas, vai precisar de quantas toneladas do carbonato de cálcio? Vai precisar de 10.204 toneladas do carbonato de cálcio puro. Mas ele vai comprar um calcário que contém 80% de carbonato. Então, a gente precisa saber quanto de calcário, certo? O carbonato é 80% da pedra de calcário. Então, vamos fazer o cálculo de pureza. X toneladas de calcário, 100%. Desse 100%, só 80% é carbonato de cálcio, que corresponde a 10.204 toneladas. Então, vai precisar de 12.755 toneladas, visto que é impuro, tá? Mas ele não perguntou isso, ele perguntou quantos caminhões. Cada caminhão consegue carregar 30 toneladas, não é isso? Então, para carregar isso tudo aí, vai precisar de quantos caminhões? 425,2 caminhões, então, próximo de 400 caminhões. Nossa, dias e dias. Eu faria simplesmente isso, dividir por 30. São 12.755 toneladas. Cada caminhão, 30 toneladas, então divide por 30. Simples assim, tá? Se você já tem traquejo na matemática, faz direto. Se você ainda não tem, faça a regra de 3, que é muito seguro. Então, a resposta é letra D, em torno de 400 caminhões. Em um laboratório a 20 graus Celsius e utilizando um sistema adequado, hidrogênio gasoso foi obtido através da reação entre uma amostra de uma liga de 0,3 gramas de magnésio e 1 litro de uma solução aquosa 0,1 mol por litro em HCl. Um manômetro indicou que a pressão no interior do recipiente que contém o gás hidrogênio era de 756,7 torr. Sabendo-se que o volume de hidrogênio obtido foi de 0,2 litros a 20 graus Celsius, determine o teor de magnésio na liga metálica, considerando que somente o magnésio reaja com o HCl. Ele não dá a equação. Você tem que montar. Já montou a equação química balanceada? Você ouviu eu falando para você, considerando que somente o magnésio reaja com ácido clorídrico? Esses são os reagentes. E quem são os produtos? Um dos produtos é o gás hidrogênio, porque ele fala lá no início, H2 foi obtido. Produto, certo? Eu não posso balancear sem saber direito quem é a outra ou as outras substâncias formadas. Bom,
eu fui lá e montei com a ajuda da minha tabela periódica. Eu vi que o magnésio não estava nos produtos. Eu vi que o cloro não estava nos produtos. Então, eu vi magnésio, metal alcalino terroso, família 2, né? E o cloro, família 17, metal, um elemento, um halogênio. Você se lembra que metal alcalino terroso tem NOx mais 2 e halogênio tem NOx menos 1? Então, é só fazer aquela regra do escorrega, multiplicação cruzada, e encontrei o outro produto. Bem simples, né? É uma reação de deslocamento, não é? Simples troca, onde o magnésio desloca o hidrogênio, certo? Tá lembrando disso tudo que eu estou te falando? E o balanceamento também dependia um pouco desse produto, certo? Então, era importante saber fazer esse tipo de equação química, conhecer um pouco dessa reação. Agora sim, vamos fazer cálculo estequiométrico. Você viu que ele perguntou o teor de magnésio na liga metálica? Então, a minha pergunta é o magnésio. E quem é o dado do problema? Não é o hidrogênio, aquele blá, blá, blá todinho lá em cima? Pois é, vejamos. O que temos? Magnésio, eu sei que ele está dentro de uma liga metálica e essa liga metálica tem 0,3 gramas. Mas ele é a pergunta, porque eu não sei ainda quanto tem só dele. HCl, ele diz que é 1 litro de uma solução 0,1 mol por litro. Então, tem 0,1 mol, porque tem 1 litro em 0,1 mol em 1 litro, tá certo? E para o hidrogênio, qual é a quantidade? É um monte de coisa, mas menos número de mols. Ele dá volume, temperatura e pressão. Com volume, temperatura e pressão, eu consigo calcular o número de mols? Claro que sim. Claro que sim. Usando Clapeyron. Veja, eu tenho que transformar a pressão primeiro, porque eu só sei usar a Clapeyron com a pressão em atm. Então, lembra que torr é a mesma coisa que milímetros de mercúrio? Faz o cálculo primeiro. Então, 756,7 torr corresponde a 0,995 atm. Temperatura tem que estar em Kelvin. Basta somar 273 naquela temperatura. Agora sim eu posso usar a equação de Clapeyron. Pressão já ajustada para atm, o volume está em litro e a temperatura está em Kelvin. Calculei a quantidade exata de hidrogênio, 0,008 mol por litro. Então, essa é a proporção que eu vou usar entre magnésio, 1 mol e 1 mol do gás hidrogênio, tá bom? Para o magnésio, vamos trabalhar em massa, porque o teor de magnésio na liga e a liga está em massa. E para o hidrogênio, eu vou manter trabalhando em mol, porque esta é a informação que eu tenho do hidrogênio. É mol, então mantive em mol, não transformei. Calculei a quantidade de magnésio nesta reação. 0,192 gramas de magnésio puro. E é esta quantidade que está dentro da liga metálica, certo? Então, qual é o teor de magnésio da liga metálica? Simples, a liga metálica é 100%, esta quantidade de magnésio corresponde a só 64%. Tá certinho? Bem tranquilo, né? E a última, assinale a opção que mais se aproxima da massa de SO2, então ele quer saber a massa de SO2, que resulta da queima de 20 ml de sulfeto de carbono, líquido com densidade igual a 1,43 gramas por mililitro, em atmosfera com excesso de gás oxigênio, ou seja, não se preocupe com oxigênio, não é isso? Tendo essa reação, 80% de rendimento. Então, para mim, está muito claro que a pergunta é a massa de SO2. E o dado do problema é sulfeto de carbono. Só vou fazer o cálculo depois que você me disser se essa equação está balanceada. Está? Está. Então, vamos ao que interessa. Informação, sulfeto de carbono. Pergunta, óxido de enxofre, certo? Para o óxido de enxofre, vamos trabalhar com massa. Para o sulfeto de carbono, ainda não sei. Ele me disse que tem 20 mililitros
de uma solução com essa densidade. Então, vê se não está escrito ali muito claramente que tem 1,43 gramas para cada 1 mililitro. Mas não tem 1 mililitro, tem 20 mililitros. Então, a massa que eu vou trabalhar é essa daqui. Então, aqui eu vou passar para massa e aqui também para massa, porque foi o que ele pediu. Olha lá. Então, para o CS2, trabalhar com massa. Sabe de onde saiu esses 76 gramas? Sabe? Da sua tabela periódica junto com a sua calculadora. E para o SO2 também em massa. Não se esqueça das proporções, de multiplicar por 2 aqui, tá? Aqui, o valor do CS2, eu acabei de calcular, 28,6 gramas. Pergunta qual é a massa de SO2. Então, o valor deu 48,17 gramas. Mas esse valor é teórico. Esse é o valor se a reação tivesse 100% de rendimento. Mas a gente sabe que a nossa reação não atinge 100% de rendimento, ela vai só até 80%. Então, é 80% desse valor, 38,5 gramas. Nossa, peguei pesadíssimo com vocês. Tem mais uma lista lá para vocês fazerem. Lista de exercício número 5. Estuda, galera. Faz os exercícios da lista para poder ficar fera, para enfrentar os concursos por aí, que sempre cai estequiometria. Tchau, queridos. Bom feriado.